Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma das bases da segurança digital. Como é que a gente pode ter certeza de que o software que a gente usa e os dados que chegam até nós são de verdade, são autênticos? Vamos dar uma olhada em como garantir que nada foi mexido ou alterado no caminho, protegendo a integridade do sistema todo. Ok, vamos direto ao que interessa. A OWASP, que é uma referência gigante em segurança, coloca as falhas de integridade lá no seu top 10 de riscos. E o porquê disso é bem simples. Acontece quando o software, as dependências ou os dados são alterados sem ninguém autorizar, justamente porque faltou uma verificação. Pensem nisso como um lacre de autenticidade que foi rompido. O grande objetivo aqui é ter certeza de que cada pecinha do nosso sistema é exatamente o que deveria ser. Então, este é o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender direitinho o que é essa tal de integridade e como as falhas aparecem. Depois, vamos ver um ataque de verdade, na prática. E, claro, o mais importante, vamos mergulhar nas soluções, tanto no código quanto no pipeline de desenvolvimento, e fechar tudo com um checklist bem prático. Certo, então, por onde exatamente essas falhas entram? Vamos investigar agora os vetores de ataque mais comuns, sabe? Aqueles pontos fracos no ciclo de vida do software que os atacantes simplesmente adoram explorar. A real é que a vulnerabilidade pode estar em todo lugar. Pode começar com um pacote de código aberto que parece inofensivo que a equipe baixa para usar. Ou, quem sabe, numa atualização de software que chega sem uma assinatura digital para provar de onde veio. Até o pipeline de CI/CD, que deveria ser um ambiente super controlado, pode ser o ponto fraco. Cada elo dessa corrente, na verdade, é um alvo em potencial. Para isso tudo não ficar só na teoria, vamos analisar um ataque real e, olha, bastante esperto. O ataque de confusão de dependências. É um exemplo perfeito de como os atacantes se aproveitam da confiança que a gente deposita nas nossas ferramentas de automação. A grande questão é, como é que uma tarefa tão do dia a dia como instalar um pacote pode abrir a porta para um problemão? A resposta, por incrível que pareça, é simples. Explorando a forma como os sistemas de build decidem qual versão de um pacote eles devem baixar. Eles foram feitos para serem eficientes, mas essa eficiência toda pode virar uma vulnerabilidade. E aqui está o raio-x do ataque em 3 passos. Primeiro, o atacante publica um pacote malicioso num repositório público, usando o mesmo nome de um pacote interno da empresa. O truque, ele coloca um número de versão maior. Segundo, o sistema de build, que sempre busca a versão mais recente, é enganado. Ele vê a versão maior e baixa o pacote público, o malicioso. E por fim, o golpe final. Scripts maliciosos dentro desse pacote falso rodam sozinhos no servidor, comprometendo o ambiente todo. A automação, que era para ajudar, acaba sendo a arma do crime. Bom, chega de falar de problema, vamos focar na solução. Agora é hora de arregaçar as mangas, ir para o código e ver como a gente pode se defender de verdade. Vamos começar com uma coisa super comum, a verificação de webhooks. Olha só, esse aqui é um exemplo clássico de um endpoint de webhook vulnerável em Java. Ele recebe uma requisição e já sai processando os dados na hora. O problema? Ele não faz nenhuma checagem para saber se a mensagem veio de quem diz que veio. Ele simplesmente confia, de olhos fechados, na origem da chamada. Agora vejam só a diferença na versão corrigida. A mágica aqui é a criptografia. Primeiro, a gente calcula um HMIC, que é tipo uma assinatura digital, usando um segredo que só os dois lados conhecem. Depois, isso aqui é crucial, a gente usa uma comparação segura, chamada de tempo constante. Isso quer dizer que a comparação leva sempre o mesmo tempo, não importa o quão parecida a assinatura falsa seja. Isso impede que um atacante use o tempo de resposta para tentar adivinhar a assinatura correta. E esse padrão se repete em Node.js. A lógica é a mesmíssima. Não confie, verifique. Em vez de só aceitar os lados, a gente calcula a nossa própria assinatura e compara com a que foi enviada, usando uma função como a crypto.timingSafeEqual para se proteger de ataques de tempo. É uma mudança de mentalidade, sabe? E em C# a história não muda. O conceito é o mesmo: gerar uma assinatura com base num segredo e usar um método de comparação seguro, tipo o cryptographic operations.fixedTimeEquals. Essa consistência entre as linguagens deixa os nossos endpoints bem mais fortes contra falsificações. Proteger o código na aplicação é o primeiro grande passo. Mas a segurança não pode parar aí. A integridade tem que ser uma garantia em todo o processo de build e de deploy. Então, vamos ver como a gente pode blindar nosso pipeline de CI/CD. Para um pipeline ser de fato seguro, algumas práticas são inegociáveis. Usar lock files para travar as versões exatas das dependências é uma delas. Isso garante que os builds sejam sempre iguais.
Outra é fixar as versões das ferramentas de automação usando um hash de commit específico, para que elas mesmas não virem ponto de ataque. E, claro, assinar e verificar digitalmente cada artefato que o pipeline gera. Cada passo tem que ser verificado. E para amarrar tudo isso que a gente viu, vamos passar por um checklist final. Pensem nisso como um plano de ação para fortalecer a integridade do software, de ponta a ponta. Este checklist aqui resume tudo. Vai desde usar lock files e verificar assinaturas, passando por evitar deserialização insegura, até implementar um SBOM, que é tipo uma lista de ingredientes do software. É um guia completo que cobre todo o ciclo de vida do desenvolvimento, garantindo que a integridade seja levada a sério em todas as etapas. E isso nos leva à pergunta final, que é o ponto central de toda essa conversa. O pipeline da sua equipe está de verdade validando cada artefato que ele baixa e executa? É uma pergunta que força todo mundo a reavaliar a postura de segurança. Porque hoje em dia, confiar cegamente já não é mais uma opção. A segurança moderna exige verificação. Sempre.